Boa tarde na paz do Senhor. A paz do Senhor para você, tudo bem? Estamos aqui nessa quinta-feira agora, às 14 horas, aqui no meu Instagram prof.jac2022, para estudarmos a revista da EBD, esta revistinha aqui. Aproveita e faz o PPM, printa, posta e me marca. Esta revista aqui, nós estamos na segunda lição. Você está vendo aí que o tema dessa revista é como viver no mundo à luz da Bíblia. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Hoje nós vamos estudar compreendendo o amor próprio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. Você que está aí, tanto me vendo quanto me ouvindo, me ouvindo, quero deixar aquele recado especial aí para quem me ouve e me vê a primeira vez, que o recado é o seguinte: eu tenho um canal no Telegram exclusivo para os professores dessa classe, dessa classe aqui, a classe que é denominada Vencedores, que é da faixa etária de 13 e 14 anos. Caso você queira participar desse grupo do canal do Telegram, é só você me mandar um direct e a gente conversa, e então eu envio o link para você. Então é só me chamar que eu envio o link por lá, tá bom? Lá a gente compartilha um bom material, tem slide, tem dica de dinâmica, dica de música. Se houver algum conteúdo complementar que a gente julgar interessante para colocar lá, também é enviado, tá bom? E isso é com o objetivo de deixar a nossa aula bem rica, amável, e que o nosso adolescente deseje voltar na próxima e que ainda, tenha uma boa absorção desse conteúdo, tá joia? Caso você não tenha um grupo desses adolescentes aí com essa faixa etária na sua igreja, caso você queira formar um grupo, é muito bom, porque além de você poder adquirir essa revista, você, além disso, também pode ter suporte. Você tem aqui, nesse canal e lá aqui no canal do YouTube e lá no canal do Telegram, tem um bom suporte para você desenvolver as aulas dessa revista. É uma revista excelentíssima. O conteúdo pode ser para qualquer idade, porque principalmente nesse trimestre, ela é trimestral, tem um conteúdo espetacular com o tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Eu quero deixar desde já um abraço para todos os professores lá do grupo, a paz do Senhor, e você que está me vendo depois, me ouvindo depois aqui, seja muito bem-vindo também. Que Deus continue abençoando você. Obrigada por você estar assistindo aqui a esse conteúdo. Portanto, não esqueça de curtir, aperta o joinha aí, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo, e caso você faça alguma dinâmica que for sugerida aqui, deixe o seu comentário aí para a gente se tornar cada vez mais relevante aqui no Telegram, no YouTube, tá bom? A dica então da música é esta que você está ouvindo aí, a música de Ana Nóbrega, que é Diz. Então vamos orar para a gente dar o nosso start aqui no conteúdo. Você sabe que a minha oração aqui é de agradecimento a Deus, porque Ele nos escolheu, para ser canal, instrumento dele para abençoar a vida do nosso adolescente com a palavra de Deus,
que é aquilo que o mantém vivo e com aquela vida abundante que a Bíblia diz. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre um assunto que vai quebrar retirar, na verdade, muitas feridas, né? E ajudar a melhorar o comportamento do nosso aluno e um novo entendimento sobre quem ele é. E quem sabe aí com certeza melhorar a autoestima do nosso adolescente. Então você já percebe aí que não é um assunto exclusivo para adolescente. Muitas pessoas já adultas têm uma dificuldade de compreender a sua identidade e, consequentemente, ter uma boa autoestima, né? E é o que nós vamos falar aqui hoje, como adquirir essa boa autoestima, né? Vamos orar então? Papai querido, te agradecemos por estarmos aqui, por termos a oportunidade de divulgar a tua palavra, de trazer esse conteúdo aqui e que sejamos muito assertivos no nosso aluno, no nosso amigo, no nosso irmão que assiste essa aula. Que o Senhor Jesus possa continuar falando além de nós. Em nome de Jesus, amém. A dica da música tá aí. Para você começar, já tem a música, a dinâmica lá no grupo, tá? A primeira dinâmica é O Garotinho Chamado Amor. Bem legal, você já vai criar um clima agradável entre os alunos, já vai dar uma quebrada no gelo e eles já vão estar mais receptivos a esse assunto, tá bom? E a segunda dinâmica é a dinâmica da autoestima de Renata Mello, que você vai fazer no final. Então, nós já temos duas dinâmicas aí. E também tem um Reels que eu deixei no meu Instagram e vou colocar lá no grupo também. É um Reels de reflexão sobre a multiplicação de mim mesmo, tá? Vocês vão saber qual que é. Aqui no Instagram e no podcast eu vou deixar o link, tá bom? O link dessa reflexão. Agora também tem podcast aí, né? Para quem não pode estar ao vivo e gosta e prefere o áudio, então tem o áudio aí, você que está ouvindo pelo podcast. Deus abençoe você. Então vamos lá para o nosso conteúdo propriamente dito. Compreendendo o que é amor. A nossa leitura bíblica está em Mateus 22, do versículo 36 ao versículo 39. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, que acho que está um pouco alto, né? São apenas 3 versículos, né? Eu quero ler com você. Mateus 22, do versículo 36 ao versículo 39. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Eu quero completar aqui com o 40. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Ou seja, o mandamento do amor. Então, nós vamos compreender o que é amor próprio, porque é a partir do momento em que eu me amo que eu consigo amar o outro, né? Se eu não me amo, consequentemente, dificilmente eu vou amar o outro. Eu sou a referência, eu preciso viver a experiência do amor para então transmiti-la. A mensagem está em Mateus 22 e 39, que diz: e o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Desculpe. Ame os outros como você ama a você mesmo. Esta é a versão, essa versão é a
tradução, já ia falar tradição, a tradução linguagem de hoje. Os objetivos nossos são definir o que é autoestima, demonstrando sua relação com a identidade do adolescente. Vamos também explicar o princípio do amor próprio e vamos apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. A nossa revista se divide em 3 tópicos, em cada tópico a gente tem um objetivo. O tópico 1 é identidade e autoestima. Nós temos 3 subtópicos aqui, que é por que somos como somos. O subtópico 2, compreendendo a nossa identidade. E o subtópico 3, que é o mandamento bíblico. No tópico 2, o assunto é cuidado com as influências. Seu subtópico 1 é o suposto padrão de beleza. E o subtópico 2 é o mau uso das redes sociais. O terceiro tópico tem por título Aprendendo a Valorizar a Vida. Viu aí que é tudo tema além da adolescência, que vai além da adolescência? Então, mais uma razão aí para você compartilhar esse conteúdo aí para um adulto, né? Não necessariamente um outro adolescente. Compartilhe aí também com os professores, com o pessoal da igreja, né? Para, quem sabe, um dia que eles precisarem falar sobre isso, né? Compreender o amor próprio, são dias muito oportunos para a gente falar isso. Então, é uma alternativa de conteúdo para eles. Ok? Vou tomar uma água. Bora começar então. Já começamos, né? Vamos então para o tópico 1, identidade e autoestima. Por que nós somos como somos? Bom, nós vamos usar como referência, como trilho para esse tópico, o Salmo 139. Salmo 139 é o verso 14, melhor dizendo. Então, 139, o verso 14. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem disso. Usando aqui uma outra referência, eu te louvarei. Uma outra tradução diz, eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Por que então que nós somos como somos? A vida começa antes mesmo dela ter uma forma exata, né? O ser humano, a vida do ser humano começa no ventre da mãe, mesmo quando ainda está informe. E ali então já se tem uma vida. A partir de 22 dias, o coraçãozinho já começa, ó, tuc, 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 já começa a pulsar, né? Já começa a bater. E é a partir desse momento, né? A partir do momento em que há a fecundação, a gente já sabe que está no processo da vida. A vida já deu o seu start, né? E nesse momento que temos esse embriãozinho, né, bem pequeno, ainda informe, ali ele já carrega todo o código genético, que é o que vem da mãe e o que vem do pai, e ali então está se gerando um novo código, um novo código genético, né, que é, no caso, o DNA. E nesse DNA, esse código carrega todas as minhas, né, todas as características do ser que vai nascer dali. Então, todas as características físicas
estão presentes ali. Carrega o formato da unha, a altura média, a cor dos olhos, os lábios, a cor da pele, a cor do cabelo, a estatura e por aí vai. Então, nesse momento a gente vai ver que como somos seres tão singulares. Rita, seja bem-vinda. Nesse momento a gente vai ver o quanto a gente é singular. Por quê? Junta aqui as características de um lado da mãe, as características do outro lado do pai, vão formar um novo código. Não tem como repetir esse código. Ele é único. Este sou eu, né? É você, a união de um pai e uma mãe específicos que gerou um novo ser, com um novo código, né? Embora carregue ainda características, informações daquele código do pai e do código da mãe. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente entende o valor de cada ser humano. Olha só, as pessoas, né, o ser humano é formado a partir de uma célula mínima. Acho que é a menor, se eu não estou enganada, a menor. Tanto de pai quanto da mãe. Então, junta essas partículas minúsculas, microscópicas, né? E aí gera uma vida. Então, aí está a importância do ser humano, né? É nessa perspectiva, então, que a gente compreende o valor do ser humano. De uma coisa tão pequena se torna alguém tão grande. Por isso que o salmista diz: eu te louvarei, porque de um modo tão terrível, ou seja, tão inesperado, de um modo assim tão... fica espantoso, de uma forma tão espantosa. Deixa eu ver se aqui nessa outra versão diz espantoso também. Aqui fala de tão maravilhoso, né? Eu te louvarei, porque isso é o quê? Maravilhoso. De forma tão terrível eu fui formado. Não é terrível de ruim, é tão extraordinário, né? De tão inesperado, daquelas duas partículazinhas, trouxe eu, né? Gerou a mim. Compreendendo nossa identidade. Então, este é o subtópico do tópico 1. Compreendendo nossa identidade. Ter identidade pessoal construída a partir desse fundamento bíblico é que ajuda a gente a construir a nossa autoestima. Por quê? Porque essa coisa extraordinária de gerar vida, gerar uma vida grande, a gente vai ver o quanto estas células se multiplicam e multiplicam e multiplicam, que formam pessoas. Às vezes acontece alguma disfunção, alguma anomalia, algum desregulamento dessa produção de células que vira um problema. O quanto ela é capaz de produzir, geneticamente falando. Então, quando nós observamos, reconhecemos e admiramos esta capacidade de Deus criar, nisto consiste também a nossa autoestima, ou seja, sou alguém de alto valor. Existem duas formas de a gente avaliar a autoestima. O que é, na verdade, antes de tudo, definir o que é autoestima. A autoestima é o sentimento que cada um tem a respeito de si mesmo. Tem a avaliação, os sentimentos que geram avaliação positiva e os sentimentos que geram avaliação negativa. Quando eu tenho uma avaliação positiva a respeito de mim, então eu tenho a autoestima, né? Autoestima, então, positiva. Como é que eu faço? Essa é uma avaliação subjetiva, cada um tem a sua, ele leva em consideração cada aspecto
sobre si. Então, essa autoestima ela pode ser positiva ou negativa a partir das considerações que cada um faz a respeito de si. Então, se a pessoa demonstra gostar de si mesma, de seu corpo físico, de suas características físicas, de quem ela é, de sua história, então ela constrói uma avaliação positiva a respeito dela, né? Ela conhece, reconhece as suas qualidades. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou educada, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ela tem uma autoestima positiva, né? Agora, auto de si mesma. Então, é a avaliação de si mesma positiva. Ela reconhece suas qualidades e vê e... Deixa eu voltar a música aqui. E tem o discernimento a respeito de si mesma. Agora, quem faz o contrário, faz essa avaliação de maneira negativa, o que ela é, toda as suas experiências de vida, tudo ela vê com maus olhos, todas as suas qualidades, ela considera ruim, ela não consegue reconhecer nela qualidades, ou as qualidades que ela tem são suprimidas pelos seus defeitos, então ela acaba tendo uma autoestima baixa, né? Negativa. Então ela sempre se critica muito, exige demais coisas que ela não vai dar conta de cumprir, né? Exigências que ela não será capaz de cumprir. Sempre se preocupa com o que as pessoas vão pensar dela, né? Fica com medo do que as pessoas vão pensar dela. Ela mesma se rejeita e tem medo que as outras pessoas a rejeitem também. E essa pessoa não consegue perceber suas qualidades. Então, por causa disso, esta avaliação que ela faz traz para ela uma autoestima negativa. E ela vai ter esse sentimento negativo e, consequentemente, ela mesma vai fazer o que é mal para ela. Por quê? Porque ela não consegue se amar, se aceitar com suas características. E muitas vezes isso acontece, a gente vai ver lá mais na frente, que ela age assim porque ela se compara. O problema é a comparação. Se eu nasci, então geneticamente falando, se eu já sou diferente porque eu carrego informações do meu pai, informações genéticas, né? Informações genéticas do meu pai, informações genéticas da minha mãe, elas cruzam e agora eu tenho um novo código genético. Não tem como eu ser igual a outra pessoa, porque eu sou único, né? Eu sou único, então não posso me comparar, porque eu sou de um contexto geral totalmente diferente. Então, obviamente, eu serei diferente. Então, não será por isso que eu vou me deprimir porque eu não sou igual ao outro. É porque isso é bem difícil de acontecer, né? Por mais que sejam gêmeos, ainda assim carregam informações diferentes. O mandamento bíblico, então, sobre o amor próprio não é o orgulho, não é, jamais, e nem o egoísmo. O amor próprio diz respeito à valorização e à preservação da vida, reconhecendo a criação, reconhecendo o Criador, então, e construindo ao longo da vida, ao longo do tempo, né, essa identidade, cuidando tanto do corpo quanto da mente, com o objetivo de manter a santificação, ou melhor, de promover cada vez mais a santificação. Por quê? Porque vai ser por meio da santificação que nós poderemos, então, ver a Deus, o nosso verdadeiro Pai, que foi aquele que nos deu este DNA.
Então, é através da santificação que isso será possível. Por meio da santificação que isso será possível. Então, toda a nossa identidade, esse nosso sentimento a meu respeito, ele precisa ser pautado nisso. É na identidade que Deus me deu. Como? Eu vou me purificar, vou me santificar. Como é que eu santifico? Eu me santifico por quais vias? Pela mente e pelo corpo. Vamos ver mais na frente o quanto essa questão do corpo reflete tanto a nossa identidade. Falando sobre a questão genética, observemos como nós somos grandes. Observemos como nós somos grandes. Aqui tem a sugestão de um texto científico falando sobre o nosso DNA, o código genético, né, que temos. Olha só, nós temos no nosso corpo cerca de 37,2 trilhões de células. Então, é uma reunião enorme de células. E essas células, cada uma delas, segue aí o grandioso projeto de Deus para nos tornar quem somos, se somos morenos, magros, altos, biotipo, né? Qual será o nosso biotipo, as nossas características em geral, né? E como diz o texto, é um milagre incrível a nossa formação. E o DNA, como diz o texto aqui, o seu código do DNA é tão longo que o DNA de apenas uma célula, olha só, o DNA de apenas uma célula é correspondente a se ela for esticada, se eu colocar em linha reta, ela medirá em torno de 1,80 m. 1,80 m de comprimento, se ela esticasse. Então, olha a quantidade de informações que eu tenho numa célula só. Se for no meu caso, por exemplo, pela minha estatura, uma célula só é maior que a minha estatura. Então, é o quê? 1,80 m. Eu não tenho 1,80 m, eu não vou matar a sua curiosidade para saber a minha estatura, porque é menor, vou só te dar uma dica, é menor que 1,80 m. Tá bom? E olha só que nós temos em torno de 37,2 trilhões de células. Olha só como, de uma forma simbólica, a gente falando, a gente é muito grande. E pela informação do texto aqui, se alongássemos, né, esticássemos todas essas 37,2 trilhões de células, daria para chegar até a Lua e voltaria. Não apenas uma vez, mas 150 mil vezes. Então, será se a gente é importante? Com certeza somos muito importantes, somos grandes, aí, tá vendo? Não sou tão pequena quanto você imagina. Ai, ai. Então vamos lá. Tópico 2. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências. Muitas vezes o mundo tenta influenciar a identidade dos cristãos através de quê? Através da cultura e da propagação de ideias. A sociedade secularizada tenta desconstruir o padrão bíblico de identidade, criticando os valores e comportamento dos cristãos que obedecem a Deus. Vamos aqui então destacar algumas dessas influências, que serão duas, que tentam afetar a identidade do cristão, principalmente a dos adolescentes, né? A identidade dos adolescentes.
O primeiro é o padrão de beleza. Beleza é aquela coisa particular. E muitas vezes, quando ela é muito repetida, torna-se um determinado padrão, cria-se um determinado padrão. Alguém dita esse padrão a partir do momento que repete muito. As mídias, por exemplo, né? As mídias apresentam então os seus padrões, e para os padrões, então é a mídia no modo geral, né? Para a mídia, o que é posto como padrão de beleza são os corpos, né? Os corpos, e muitas vezes sensualizados. Isso é que faz ser padrão, é que traz o padrão de beleza. Aquele corpo com um determinado padrão dito pela sociedade, dito pelas mídias, pela mídia, é que é considerado o belo. E para ser belo tem que trilhar no que a mídia diz. E aí, às vezes, acontece de a cada determinado tempo, esse padrão é meio alterado. Mas o corpo em si já é tido como padrão de beleza, para tanto ele precisa ser o quê? Exposto, para realmente autenticar que ele está nos padrões ditos como belos pela mídia. Então, tentam então promover esse padrão de belo, e para isso tem que se expor, né? Então, as mídias querem corpos expostos, sensualizados, e ditando aí um comportamento dito como aprovável, e tentam promover comportamentos, modas e padrões de consumo. Nós vamos usar um texto que está em Colossenses 2, versículo 8, que diz o seguinte: tomem cuidado, para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Muitas vezes esses padrões vêm para fomentar o desejo de consumo, né? Os desejos de consumo. Então, por isso, ele dita um valor, um padrão de beleza, que a partir daquele padrão de beleza, para alcançar aquele padrão de beleza, ele precisa consumir algo. Então, vem a questão aí do comércio. Aí vem um comércio gritando aí no meio, né? Outro texto que nós podemos também usar é o texto de Romanos 12 e versículo 2, que é aquele texto-chave super oportuno para os nossos dias, que é: não andeis, né, conforme os padrões humanos. Mas o que vocês precisam fazer? Não vivam, vou ler para você aqui Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas o que vocês precisam fazer? Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Então, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. É por isso que devemos ter a nossa identidade em Cristo, para então valorizarmos aquilo com o que a gente se relaciona com Deus, que é através do nosso corpo, e se tivermos uma mente saudável, então nos relacionaremos com Ele. Por isso que o texto de Colossenses está dizendo o seguinte: o texto de Colossenses 2, versículo 8, que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos, que é preso,
né? Por meio de quê? De argumentos sem valor, sem respaldo bíblico, que vem de onde? Da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos das criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Somente essa esfera. Não vem de Cristo. Este é o subtópico 2. Subtópico 1, né? Lembremos então que o nosso corpo deve ser honrado e preservado. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. E para construir a identidade e autoestima, elas precisam estar pautadas na palavra de Deus, né? A sua mente precisa estar pautada na palavra de Deus para que o seu corpo consiga ser templo do Espírito Santo. O mau uso das redes sociais. Nós sabemos que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tudo tem seus positivos e negativos. Nós vamos destacar aqui algumas consequências negativas. Elas são negativas por causa do excesso, tá bom? Por causa do excesso, nós somos aí, o Brasil é líder no tempo gasto nas redes sociais, com média de 60% a mais do que o restante do planeta. Então, gastamos muito tempo aqui na internet e nas redes sociais em geral, né? E isto pode gerar alguns problemas, principalmente se eu não tiver a minha identidade em Cristo, né? Porque eu começo a me comparar. E quando isso acontece, olha só os problemas que surgem. Além, não só por causa disso, mas pelo fato de ser excesso. Então, isso foi constatado pelos profissionais da área de saúde, que gera o aumento da ansiedade. A gente viu, principalmente na pandemia, as pessoas tiveram a oportunidade de ficar em casa, era para estar no maior relaxamento, na maior alegria, porque está em casa. Muitos foram para as redes sociais e o aumento da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico foi tamanho. A popularização do sentimento de rejeição. Então, agora todo mundo sabe quem é rejeitado, quem não é. Quantos problemas cada um tem, porque ele se expõe demais. A vida fica muito exposta nas redes sociais. Então, se expõe os seus sentimentos de rejeição. Já viu o quanto tem de piadinha sobre pobreza, piadinha sobre desprezo mesmo, né? Que ela não é amada, que ela é rejeitada. Então, a popularização, se tornou popular ser rejeitado. A forma de se ver desprezível se tornou algo muito popular. Também a sensação de autoestima baixa. Isso é terrível, principalmente porque se busca a aprovação dos outros. E no caso das redes sociais, busca-se a aprovação das pessoas desconhecidas. São pessoas que não têm, digamos assim, nenhuma obrigação, apesar de que ninguém tem, mas jamais ele espontaneamente, de repente, passaria a me admirar. Por quê? É por causa da minha história todinha que eu sou admirável. Para quem me conhece é que eu posso ser admirável. Quem não me conhece não vai me admirar. E com a vontade de muitos cliques, de muitas visualizações, de muitos comentários, então essa busca ansiosa por isso faz com que se desencadeie essa série de problemas. Isso aqui são só alguns, né? Mas vamos estabelecer aqui parâmetros saudáveis para que esse mal não nos atinja, né? Vamos lembrar que Jesus nos ama. Bom, mas isso é tão comum, né? Assim, há tanto tempo se diz isso, mas observe que muito antes de sermos formados, de criarmos forma, né? Até mesmo antes da gente ter aquela carinha de joelho, quando recém-nascido, muito antes daquilo,
Jesus já nos amou. Como assim já me amou? Pois quando ele morreu por toda a humanidade. Tanto os que tinham vindo antes dele, quanto os que estariam no futuro. Os que vieram até agora e os que ainda virão. Ele amou a todos e morreu, né, por todos eles. Então, antes mesmo de eu me conhecer, ele já me amou. Então, isso aí já deve ser um alívio muito grande, porque ele não levou em conta o meu pecado, porque já nasci com herança pecaminosa, né? No sangue já tem a nossa herança de Adão, né? De pecadores. Ele não levou em conta isso. Mesmo quando criança, né? O tempo de inocência, em todo o tempo ele nos amou. Então ele não levou em conta a minha cor, não levou em conta o meu tamanho, o meu peso, se sou homem, se sou mulher, isso ele não levou em conta. Ele amou antes de tudo, antes de ter cara bonita ou cara feia. O que é cara feia para mim é cara bonita para outro. Porque todos somos diferentes. Assim como somos diferentes fisionomicamente, somos diferentes emocionalmente e os nossos olhos têm uma percepção, cada um tem a sua, né? Tem as suas preferências. Então, antes de termos a nossa face, o nosso rosto, todas as nossas características físicas, ele já nos amou. Ele morreu para nos salvar. E no reino de Deus, o que importa é a nossa vida real. Então, aquilo que fulano postou na rede, que está muito divertido, está divertido lá para ele, porque é ele que está vivendo aquela realidade. O que pode ser verdade e pode também não ser. Então, eu não preciso ficar sofrendo daqui porque fulano está na praia hoje. Porque a realidade é dele. E o que importa, no caso aqui, no reino de Deus, o que importa é a realidade. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Né? Aquele termo lá de que vai cuidar da sua vida, cada um cuida da sua, é porque cada um usufrui dos seus dias da maneira que ele quiser. Proporcionar dias melhores é responsabilidade de cada um, né? Então, esses parâmetros saudáveis, esses parâmetros aqui de que ele nos amou primeiro, independente de quem eu seria, de toda a minha história de vida, ele já me amou, isso não importa. Já amou e amou tanto que morreu por mim. E o que importa para ele é a minha realidade. Embora ela não esteja conforme eu queira, eu sou amado por ele do mesmo jeito e é ele que vai me ajudar a alcançar uma outra realidade diferente que eu almejo. Ok? Então vamos para o terceiro tópico. Aprendendo a valorizar a vida. O texto que iremos usar para seguir de trilho é Efésios capítulo 5, versículo 15, do 15 ao 17. Olha só a observação, o porquê que reforça esse último ponto de parâmetro, o último parâmetro saudável aqui, que é o que importa é a realidade de cada um. O que importa é a minha realidade. Veja só o que ele diz. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas vivam como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que é que o Senhor quer que vocês façam. Então, o título desse tópico diz: Aprendendo a valorizar a vida. Prestem atenção na sua maneira de viver.
Não viva como pessoas insensatas, pessoas sem sabedoria, mas vivam com sabedoria. Por quê? Porque os dias são maus, as oportunidades de viver bons dias são poucas. Então aproveite e viva com sabedoria para você ter o máximo possível de dias melhores. A vida é muito passageira, a vida é bela, só que com os seus altos e baixos que mantém a vida, né? Com os seus altos, um dia tá muito bom, outro dia a vida não é feita de dias maus, aqui não está dizendo que os dias são maus. Então eu me esforço e faço o dia ficar bom, às vezes não está muito bom, então é aquele alto e baixo. Um dia está muito bom, outro dia está razoável. Ah, tá bom, não tá bom. E sobe e desce. Quando fica estabilizado é porque acabou a vida, né? A vida é bela e passageira, então nós precisamos valorizar a vida. Quando nós entendemos esses princípios bíblicos, então fica claro que não devemos comparar a nossa vida com a das outras pessoas. Não devemos comparar nossa vida com a vida de seu ninguém, né? Porque cada um tem a sua realidade. A minha realidade é de morar neste lugar. Então, minha vida, com todas os outros fatores que somam a minha vida, eu vou ter um estilo de vida. Fulano mora num outro lugar, com outra família, numa outra cultura, com outras oportunidades. Então, ele terá a sua realidade. Que cada um viva a sua realidade, né? E vivamos a nossa realidade tranquilamente, porque Mateus capítulo 10, versículo 30, diz algo assim que eu acho que ninguém nunca pensou nisso, isto é, se não tiver lido a Bíblia. Mas eu acho que nem você mesmo já pensou a respeito disso, a respeito disso na sua vida. Quanto a vocês, até os fios de seus cabelos estão todos contados. Quando foi que você já calculou quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Quem tem menos cabelo, a conta seria mais fácil. Quem tem o cabelo aí daqueles bem aneladinhos, cabelo cheio. Eu mesmo tenho cabelo com muita clareira, meu cabelo é pouco. Mas eu jamais imaginei, pensei, tentei contar quantos fios de cabelo eu tenho. Mas Deus, Ele sabe, não que Ele fique contando. 2, não, caiu um ali. Começar de novo. 1, 2, não. Pela sua onisciência, né? Ele conhece, porque simplesmente conhece, sabe aquela pessoa que tem uma medida de olho? Tipo assim, aquela mulher, aquela pessoa que faz muito bolo, então ela tem uma medida mais ou menos precisa. Fala, isso aqui deve ter 200 gramas, 200 ml. Coloca aí mais ou menos 200 e ela acaba colocando a quantidade certa. É mais ou menos assim. Deus tem essa consciência. Mas a intenção não é saber, não é simplesmente falar que Deus fica contando os fios de cabelo de cada um. É o quanto Ele se preocupa com a gente. É o quanto Ele tem informações a respeito de nós e sabe a nosso respeito. Essa é a intenção em dizermos que nós não devemos nos preocupar com a realidade do outro e querer nos comparar a ele. Por quê? Porque nós temos alguém que se preocupa com a gente, né? Quer que nós tenhamos uma autoestima positiva a nosso respeito, por quê? Porque nós entendemos e compreendemos e admiramos e respeitamos e reconhecemos a sua capacidade criadora. Então ele é aquele capaz de me ajudar na minha formação de experiência de vida. Então eu confio que a minha vida está entregue a Ele. E quando Ele quiser aquela realidade se cumprir na minha vida, Ele permitirá, me conduzirá a essa realidade que eu desejo.
Para tanto, eu preciso estar alinhada a Ele. Eu preciso reconhecer a minha identidade nele e, como disse lá no terceiro tópico, no terceiro subtópico do tópico 1, sobre o mandamento bíblico de como entendemos a nossa identidade em Cristo, que a sua finalidade é a santificação. E através a santificação ocorre do nosso relacionamento com Ele. Então, santificamos tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Concluindo, amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo em você, cor de pele, olhos, cabelos, altura, personalidade, tudo isso aponta para o poder e a grandeza do Criador, seu Pai. Tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Deus fez é bom. Você é incrível. Porque foi feito por Deus. No caso aqui, você é incrível, feito ou feita por Deus. Partindo dessa perspectiva bíblica, vigie e tome cuidado com as sutilezas mundanas que tentam influenciar a sua identidade. Preserve sua identidade cristã neste mundo. Tenha esse cuidado de preservar a sua identidade cristã neste mundo. Ok? Então, nós temos lá as dinâmicas lá no grupo, tá bom? Um rios bem pequeno para nossa reflexão. Eu quero comentar um pouco rapidamente aqui sobre o rios da reflexão. O seguinte, sobre a questão do amor para com o próximo. O texto aqui, que é o texto da mensagem bíblica, fala sobre o amor ao próximo, né? Que é o segundo mandamento, que é parecido com o primeiro, que diz o seguinte: ame os outros como você ama a você mesmo. Você, às vezes, então, olha só o reforço da ligação que a gente precisa ter com Deus. A partir do momento que eu tenho um bom relacionamento com Deus e entendo que Ele me ama, morreu por mim, me aceita, me quer, independente de minhas características físicas, a partir daí, então, eu consigo ter um relacionamento com Deus e com o meu próximo. Eu até fiz aqui na revista um triângulo. No triângulo, na base do triângulo, eu tenho eu, do outro lado o próximo e em cima eu tenho Deus. Você pode perceber que Deus está aqui em cima e para Deus eu e o próximo somos iguais. Eu estou ligada tanto a Deus quanto ao próximo e ele do mesmo jeito. A dica dessa reflexão é o seguinte: que eu reflita a meu respeito sobre o meu comportamento, sobre quem eu sou. Realmente eu estou ligada a Cristo? Porque se eu fosse multiplicada várias vezes, que sociedade eu teria? Se eu fosse multiplicada, digamos, na minha casa, essa casa seria um lugar bom de morar? As pessoas que teriam aí, como é que daria para conviver com essas pessoas? Na minha igreja, como é que seria se todos, né, se eu fosse multiplicado por muitas vezes? Foi uma reflexão bastante importante para mim, porque às vezes a gente espera muito do outro, né? Oi, Claudineia, seja bem-vinda, paz, tudo bem? Porque muitas vezes eu espero do outro, mas eu não tenho a atitude de fazer aquilo que eu gostaria de ter, de receber, de adquirir, que fizesse. Então eu fico sempre esperando pelo outro. Imagina se Deus me multiplicasse. Seria uma bênção ou seria um estrago?
teríamos novidade, teríamos diversão, teríamos dias alegres, ou a gente viveria uma tragédia? Essa é uma reflexão, inclusive, para a gente usar aí nesse subtópico 3 do tópico 1, ok? Então, está aí a dica, são as dicas para essa aula de hoje. Que Deus abençoe você, que oremos, né, para que o nosso adolescente tenha essa clareza, né? Talvez nessa faixa etária eles não vão compreender essa criação divina. Pode ser que eles não encontrem beleza nessa criação divina, mas pelo menos inicialmente agora eles tenham consciência dessa grandeza que somos nós, principalmente porque eles estão na fase que estão estudando aí a biologia, né, que vão entender até com mais clareza sobre essa questão genética da multiplicação de células, essa complexidade que é esse corpo e as coisas que vão além desse corpo, né? Os sentimentos que esse corpo produz, as emoções, as influências das emoções na vida do outro e tudo mais. Pode ser que eles ainda não consigam compreender esta beleza, mas pelo menos eles têm a consciência da potência que é esse corpo, esse ser, a criatividade de Deus em criar este ser que é o diferente, né? O ser mais diferente. Tem outros seres aí, os seres animais, outros seres animais que são os irracionais, e temos nós os seres que são a coroa da criação de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua aula. Não esqueça de compartilhar, de voltar aqui para compartilhar a dinâmica que você fez, ou a primeira dinâmica, ou a segunda dinâmica, que é a última que vai estar lá no grupo, que é para você colocar as qualidades nas costas de cada aluno. E muitas vezes ele tem qualidade que ele mesmo desconhece, para ele refletir sobre as suas qualidades e reforçar no seu cérebro mesmo, na sua consciência, que ele é alguém que possui sim características divinas e é rico em qualidades. Tá bom? Que Deus abençoe sua aula. Não esquece não, volta aqui e fala como é que foi a sua aula, tá bom? Compartilha, curte, faz o PPM, printa, posta e me marca. Chegamos ao fim então dessa aula. Muito obrigada, que Deus continue abençoando você. Quinta-feira nós estamos aqui de volta de novo no Instagram prof.jaque2022. Tchau, tchau. Fique na paz.